Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor João Ferreira. Nessa manhã está começando o nosso devocional. Eu quero ler na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, olhando nesta palavra, nós observamos que tudo depende da fé. Precisamos ter fé em Deus. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento para que nós acreditamos nas coisas que não vemos. Eu estava olhando nos textos sagrados. A Bíblia diz que quando Jacó estava próximo da morte, ele abençoou aos filhos de José. A Bíblia diz também que José, quando estava próximo de morrer, ele anunciou a saída do povo de Israel do Egito. Então precisamos ter esta fé. A fé nos faz acreditar que Deus existe. E se a nossa fé faz nos acreditar que Deus existe, também tudo que dependemos de Deus precisa de fé. Quando nós falamos do arrebatamento da igreja, é ato de fé. Precisamos ter fé para acreditar no arrebatamento. A nossa própria salvação, precisamos ter fé que vamos ser salvos. Algumas coisas acontecem em nossa vida, no dia a dia. Você vê o mundo desabando, você vê as pessoas morrendo, mas você vai rompendo em fé e pensando, eu vou ficar vivo, eu tenho fé que Deus vai me sustentar com vida. Nós observamos nos dias que nós estamos vivendo quanta luta, quanta dificuldade, mas o povo de Deus está vencendo em fé. Então, quando alguém está enfermo, ele tem fé, diz, eu posso melhorar, eu acredito que Deus pode me curar. E assim nós prosseguimos a toda a nossa vida de fé, servindo a Deus e crendo que Deus vai realizar algo em nossa vida. A cada dia que passa, precisamos aumentar a nossa fé. Jesus disse assim, aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, lhe dado autoridade para transportar montes. E ele estava falando de uma fé fixa, que isto é difícil, porque às vezes a nossa fé, ela tem algumas oscilações. Tem dia que você está com fé, o outro dia às vezes você já está sem fé. Mas a Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Se a fé vem da parte de Deus, nós precisamos apegar-se a Deus pela fé. E não esquecer que quando nós temos a fé, Deus estende a sua mão para nos abençoar. Aquele que contribui na obra do Senhor, também ele precisa de ter fé. O que ele vai pensar? Ele disse, eu contribuo hoje, não vai me fazer falta, que Deus não vai deixar. Então tudo tem que ser pela fé. Não é para fazer assim uma apresentação perante os homens, mas alguém que tem fé em Deus faz todas essas coisas e é bem sucedido. Eu, uma certa ocasião, estava ensinando os irmãos, dizendo que alguém que planta uma lavoura e pode acontecer de não ganhar os frutos. Mas se ele for uma pessoa que contribui na obra do Senhor,
ele não vai passar fome, ele não vai passar necessidade, porque ele tem fé e Deus não vai deixar que ele passe necessidade. Deus vai usar outras pessoas para cuidar dele. Quando você começa uma grande obra, você olha assim, parece tão difícil, parece até impossível, mas a fé é para operar mesmo em coisas que se acha que é impossível. E você começa uma grande obra e vai trabalhando pela fé e de repente tudo acontece. A Bíblia fala que os heróis da fé, os homens de Deus no passado, todos eles tiveram muita fé. E através desta fé eles foram vitoriosos. Então nós esperamos que esta palavra fala profundamente aos nossos corações. Que Deus abençoe aos irmãos que vão estar ouvindo esta palavra. Que no momento de dificuldade, de muita luta, acende-se a sua fé em Deus. Creia nele, porque ele existe. E se ele existe, ele resolve todos os nossos problemas e supre todas as nossas necessidades. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.